Fala, prevencionista. Tudo bem? Opa! Ué? Esse não é o meu canal? Não é o SST o canal? Que é isso, hein? Ah, sim! É que o Mário Perito nos convidou para fazer uma participação aqui no canal dele. Então por isso que você está vendo aqui hoje essa pessoa estranha na sua frente, o Nestor W. Neto. E hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre EPIs e proteção respiratória. Mas quem vai apresentar na verdade é o Mário Sobral. Eu deixei a parte mais pesada com ele. Enfim, quero agradecer o convite do Mário Perito e dizer que nós estamos muito contentes com essa oportunidade. Espero que vocês gostem do conteúdo que será apresentado aqui hoje. A gente se vê. Então vamos iniciar. Acho que você sabe que sempre é a última escolha. O quê? Os EPIs. EPI a gente não vai usar no primeiro momento. Mas por que, professor? Porque é difícil fazer o funcionário utilizar. Um dos motivos é esse. Pensa bem, imagina você ficar o dia todo com uma proteção respiratória. Imagina você trabalhar com óculos ou protetor ou abafador. Ah, professor, eu já uso isso. Eu sei, mas é melhor trabalhar com ou sem? É melhor trabalhar sem, é mais confortável. Em função disso, é bem complicado fazer com que o trabalhador utilize. Então, sempre que possível, eu não disse que a gente não vai utilizar. Eu falei que sempre que possível, eu vou preferir eliminar o problema do que usar o EPI. Mas por quê? Dentre outros motivos, um eu já falei, o principal, na minha opinião, é esse. Porque os EPIs não atuam sobre os perigos, apenas sobre os efeitos. Então, na hora que você coloca um protetor auricular, você não eliminou o ruído, apenas amenizou, as consequências para o trabalhador. Na hora que você coloca um cinto de segurança, você não evitou a queda, apenas vai amenizar as consequências da queda. Então, por isso é que ele deveria ser a última escolha. Porque ele não resolve o problema, ele ameniza, ele não acaba com o perigo, apenas atua sobre seus efeitos. Em relação à informação, ou seja, o EPI só vai ter sua plenitude na seguinte forma. Vamos ler aqui, ó. O EPI só irá alcançar o seu melhor desempenho se o trabalhador possuir completo conhecimento sobre o seu uso. Isso é muito importante. Às vezes a gente fornece o equipamento e não treina o trabalhador de forma satisfatória. Não é aquele treino lá de 2 minutos que você fala para ele apenas para ele assinar a cautela de EPI. Estou dizendo um treinamento realmente. Depois para perguntar se ele aprendeu e ele lhe explicar se realmente entendeu. Porque se ele não entendeu 100%, ele não vai usar corretamente. E aí não vai ter o total desempenho do EPI. Isso é importantíssimo. E EPIs existem para produtos químicos. E esses de produtos químicos eu vou ter para olhos e faces, eu vou ter para membros superiores e inferiores, eu vou ter para as vias respiratórias e eu vou ter para o corpo inteiro. E quais são as etapas para definir o uso desses EPIs? O primeiro passo seria o qual? Verificar se é possível não usar. Aquilo que a gente falou, sempre que der, a gente vai dar preferência para não usar o tal do EPI. O segundo passo seria buscar as informações sobre o pós-trabalho, sobre o produto químico. Quais informações? Por exemplo, o tempo de exposição do trabalhador, a temperatura desse ambiente, o perigo de possibilidade de algum corte, a concentração do produto químico, o limite de tolerância desse produto químico. Ou seja, com essas e outras informações, a gente consegue ter uma noção de como é que é um ambiente de trabalho e quais as consequências daquele produto químico. Com tudo isso, aí eu vou para o terceiro passo, que é buscar todas as informações sobre o EPI a ser utilizado. Eu já sei tudo sobre o pós-trabalho e sobre o produto químico. Agora eu tenho que saber qual o EPI mais adequado. E aí a gente faz a especificação, Em relação a olhos e faces, que eu tenho óculos e visores, que é principalmente para respingo ou spray de líquidos. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu tenho que verificar algumas características desses EPIs.
Por exemplo, eu tenho que verificar se há tratamento antibaçante, verificar se há transparência adequada, se há o tratamento para produto químico da lente, se há tratamento anti-risco, uma melhor resistência mecânica, uma maior resistência mecânica, se há proteção de projeção de partículas sólidas e líquidas. Então, nessa questão da proteção de projeção de partículas, a gente tem que ver se, no caso o óculos, ele tem uma lente que cobre bem a visão do trabalhador, protegendo completamente. Mas tem mais. Vou verificar se é necessário uma proteção para radiações ultravioletas, para luz visível, para radiação infravermelha. Se tem ventilação para evitar condensação. E se há ajuste telescópico, angular e do clipe nasal. O que é esse ajuste telescópico? A haste, às vezes ela pode ir para frente e para trás, para ficar mais confortável. A haste também pode ter um ajuste de ângulo, para ficar um pouquinho mais para cima ou para baixo. E do clipe nasal, sobre o nariz. Então, tudo isso vai fazer com que você especifique melhor, de acordo com o risco que o trabalhador está exposto, dos perigos que ele está exposto. Mas além dos óculos, eu tenho proteção para a pele, né? Então, tem os cremes ocupacionais. Em relação aos cremes ocupacionais, eu vou ter o protetor solar, que apesar de não ser EPI, seria uma boa prática, né? Então, pessoal, por exemplo, da construção civil e de outros setores que ficam expostos ao sol, é importante ter. Então, eu tenho protetor solar, repelente, as proteções para contra água, contra óleos, solventes e micro-organismos. Então, eu vou verificar. Lembra que eu já verifiquei o pós-trabalho? Eu vou verificar o que é necessário. Em relação a esse tipo de proteção, o problema é a necessidade de reposição. Então, o trabalhador vai trabalhar durante a manhã, então ele vai lavar as mãos bem, vai secar, vai espalhar o produto e durante o dia ele vai ter necessidade de fazer reaplicação. Isso exige uma disciplina muito grande do trabalhador. Então é complicado dele utilizar isso diariamente. O que mais? Para membros inferiores. Para membros inferiores eu tenho as botas e perneiras, né? Em relação a botas e perneiras, principalmente em relação à bota, por ter uma espessura maior, né? Então tem uma maior em relação às luvas que a gente vai ver a seguir. Eu tenho geralmente uma maior resistência química. Geralmente eles são de PVC, borracha nitrílica, borracha butílica, tem outros modelos também. Em relação a essas figuras, eu achei interessante essa terceira figura aqui. Na terceira figura, o que você percebe? A pessoa está com um calçado tradicional e tem como se fosse uma capa, uma cobertura. Então é um material interessante, principalmente para visitante ou para um serviço que não seja contínuo. A primeira e a última figura são as perneiras. Mas o que acho mais interessante nessa parte são as luvas e mangote. Então, em relação às luvas e mangote, o que a gente tem que avaliar? E é muito item a ser avaliado, ok? Então, bora lá. Desculpa. Além das luvas e mangotes, eu tenho os macacões e roupas, que são boa parte de materiais similares. Mas vamos continuar aqui. Então, o que eu tenho que avaliar? A flexibilidade. Esse item é importantíssimo. Porque imagina o seguinte. Você comprou uma luva que tem bastante resistência, está adequada, tudo direitinho. Só que o trabalhador coloca ela e ele não consegue executar o serviço. Por quê? Em função da espessura, ele vai perdendo a flexibilidade e não consegue movimentar corretamente as mãos. E isso faz com que ele não utilize. Então eu preciso fazer todo um estudo. Não basta ser uma luva com resistência ao produto químico que você está trabalhando. Você tem que ver que se vai ser possível o trabalhador utilizá-lo. Para isso, você vai fazer teste, né? Você vai pedir vários modelos e vai verificar se aquilo atende ou não. Porque aí eu tenho uma questão da resistência física também. Então, porque quando eu for diminuindo a espessura, essa resistência física vai diminuindo também. E talvez fique agora mais fácil do trabalhador realizar sua atividade
porém a luva rasga. Então percebe que eu preciso fazer muito teste para verificar não só a flexibilidade, mas também a resistência física e a resistência química. Como é uma coisa muito específica, eu recomendo que vocês utilizem os representantes, os fabricantes. Liga para eles. Olha, eu quero uma visita. Você é cliente, a pessoa quer vender, então ela vai te ajudar. Quanto mais informações tu tiver sobre o produto dela, maior interesse sobre isso. Então, tenta sempre entrar em contato com esses representantes. Mas o que tem mais que eu tenho que verificar? Verificar a resistência à temperatura, dependendo do tipo de posto. Lembra que nós já avaliamos o posto de trabalho, sabemos se é necessário ou não. Se há uma degradação do material. E o que seria isso? A ação química resultante do contato do produto com o tecido resulta em uma degradação da luva. Pode acontecer. Isso pode acontecer então a descoloração, surgimento de manchas, mudança de textura, um aspecto quebradiço. E eu tenho que verificar se essa degradação não é um problema, né? Assim como eu tenho que verificar também a permeação, que já é diferente, que seria a passagem das moléculas de um produto através do tecido, nesse exemplo da luva. Só que a gente fica pensando que tem relação direta. Não tem. Um produto ter uma boa resistência à degradação não significa que ele vai ter uma boa resistência à permeação também. Então são características que não são diretamente relacionadas. Então eu preciso avaliar cada um dos itens. E além disso eu tenho que verificar a penetração. O que seria a penetração? Seria a capacidade do produto adentrar o traje. Por exemplo, pela gola, pelo punho, pelo ponto de costura, por zíper quando é um uniforme, por exemplo, se tem rasgos, furos, então essa capacidade de penetrar na luva ou no uniforme. E quais são os materiais mais utilizados para produzir esse tipo de luva ou uniforme? Tem a borracha natural, borracha nitrílica, borracha butílica, álcool ponivilídico, que é o PVA, policloreto de vinila, que é o PVC, tem um neoprene, tem um polietileno, poliuretano, Viton, Teflon, tem outras também. Mas o que eu tenho que verificar aqui? Qual é o material mais adequado para o produto químico, para o grupo de produtos químicos que eu estou trabalhando? Isso também é interessante você conversar com os representantes. Se você entrar no site dos representantes, dos fabricantes, vai ter várias tabelas. Então, para a borracha nitrílica serve para isso, isso, isso. Mas é interessante você avaliar para cada fabricante, porque em função da espessura também vai ter uma maior resistência mecânica, aquilo que a gente falou anteriormente. Então eu preciso verificar todos os itens e testar. Continuando. Aí eu entro na questão da proteção respiratória, que talvez seja um pouco mais complexa, mas que é muito importante. Então, eu posso dividir. A primeira divisão que a gente pode fazer são aquelas que são dependentes do ar atmosférico e as independentes. As dependentes é aquilo onde tem aquelas que têm um filtro. Então, percebe que essas duas primeiras fotos aí são máscaras que irão filtrar o ar para chegar no trabalhador. No segundo caso, é uma máscara independente. Por quê? Porque é de ar mandado. Eu recebo, por meio desta mangueira, ar limpo. Então, não interessa o que tem aqui, como é que está o ar aqui no ambiente onde eu estou trabalhando. Eu estou recebendo ar limpo de fora. Independe do ar presente aqui. Além dessa classificação, as dependentes podem ser classificadas em não motorizadas e motorizadas. Então, as duas fotos iniciais são as não motorizadas. E as seguintes são motorizadas. Qual a diferença? Nas não motorizadas, o motor é teu pulmão. Porque se tu está usando uma dessas máscaras, para o ar passar pelo filtro, vai ser quando você inala, vai puxar o ar, vai passar pela máscara, pelo filtro e você respira. No segundo caso, o seu pulmão trabalha um pouco menos. Por quê? Porque eu tenho um filtro e um motor. Então, o ar é sugado por esse motor, filtrado
empurrado para você através do motorzinho. Então é uma máscara mais confortável. Além disso, eu vou ter, se é dependente, né, ou seja, se vai filtrar, eu tenho os filtros que são mecânicos e químicos. Os filtros mecânicos para poeiras, fumos e névoas. Os filtros químicos para gases e vapores. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque a gente pensa às vezes que basta comprar uma máscara. Não basta comprar máscara. O mais importante, na verdade, é o filtro. Imagina o seguinte, você está trabalhando no local cortando madeira. O que você está gerando? Você está particionando um sólido, né? Então você está gerando poeira. Então você tem um determinado filtro. Agora você está em outro ambiente, você está pintando a parede lá com material, verniz, tinta mesmo, tudo mais. O que você tem ali? Vapor. É outro filtro. Então, de acordo com o tipo de trabalho, você vai ter um filtro adequado. Eu já vi numa empresa uma vez que a pessoa tinha comprado uma máscara facial inteira, uma máscara cara de R$1.000 e poucos, e trabalhava com vapores, só que o filtro era de poeira, era um filtro mecânico. Ou seja, por ignorância, por falta de conhecimento, a pessoa tinha comprado um equipamento caro, só que utilizando de forma inadequada. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E o que influencia na vida útil desse filtro? Primeiro, lógico, é a concentração. Se eu tenho uma concentração muito elevada do produto químico, esse filtro vai durar menos tempo. Além disso, o tipo de contaminante, o tipo de trabalho, porque se você faz um trabalho mais braçal, que exige mais respiração, você vai utilizar mais rápido esse filtro, né? A temperatura ambiente e a umidade do ambiente também, e o tamanho do filtro. Eu vou ter filtros de tamanhos diferentes e, lógico, quanto maior, ele vai aguentar mais tempo. Tá, falamos das dependentes. Bora falar agora um pouco das independentes. As independentes, aquelas que não precisam, não vão filtrar o ambiente, elas vão receber ar de fora. Pode ser de linha de ar comprimido. A de linha de ar comprimido podem ter de fluxo contínuo, ou seja, elas têm uma vazão contínua. Pode ser de fluxo de demanda, que corrige o fluxo, essa vazão na inalação, então ela faz uma correção. E o fluxo de demanda com pressão positiva, que seria aquelas que mandam mais ar, digamos assim, elas fazem com que no interior da máscara a pressão interna seja superior à pressão externa. Qual é a vantagem disso? Caso tenha algum problema, no máximo o ar vai sair da máscara e não vai conseguir entrar. Porque como eu tenho mais ar dentro do que fora, a pressão interna está superior, então o ar só sai. Então é uma máscara com maior segurança. Porém, e se der problema nessa tubulação, nessa linha de ar comprimido? Já era, né? Não, eu tenho uma máscara que vai dar ainda mais seguranças. São as de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar. Então percebe que eu vou ter um cilindro. Por quê? Caso dê algum problema na linha de ar comprimido, numa emergência, algum problema assim, eu tenho um cilindro para poder fazer a fuga. Eu também tenho as máscaras autônomas, que são às vezes bem conhecidas, que a gente vê às vezes, geralmente em filme americano, os bombeiros entram lá com a máscara autônoma, que em geral são de circuito aberto. E existe de circuito aberto e circuito fechado. Qual a diferença? A de circuito aberto são aquelas que você vai receber o ar do cilindro, né? E você vai exalar o ar, vai jogar para o ambiente. Então você recebe, inala o ar que vem do cilindro e exala o ar para o ambiente. As de circuito fechado já são diferentes. As de circuito fechado, você recebe o ar do cilindro e exala o ar de volta para o cilindro. Há uma reação química que produz de novo o ar adequado para você. Então, percebe que esse é um circuito fechado. Esse tipo de máscara, o tempo que você consegue utilizar é menor, porque depende da quantidade de ar do cilindro. Então, geralmente é para emergências ou para períodos curtos. Então, você aguenta no máximo algumas poucas horas, isso os melhores modelos.
Algumas orientações gerais. Primeiro, escolher o tamanho certo para cada usuário através de sala de vedação. Máscara existe PMG. Então eu tenho pessoas com rosto maior, rosto menor, e isso vai fazer diferença. Então, para eu saber se a máscara está adequada para o tamanho da pessoa, eu preciso fazer o ensaio de vedação. Eu também preciso efetuar manutenção, inspeção, higienização e guarda. Isso é responsabilidade da empresa. Eu até posso orientar o trabalhador. Então, como é que ele vai fazer a inspeção do equipamento, como é que ele vai fazer a higienização, onde ele vai guardar e como guardar. Só que, de qualquer forma, a gente precisa verificar se ele realmente está fazendo isso. Proibir barba para os usuários, lógico, né? A máscara ela vai vedar do contato da própria máscara com a pele. E se a pessoa tiver uma barba, mesmo que seja uma barba rala, aquilo vai impedir uma vedação perfeita. Peças de reposição. Esse é um outro item interessante. As máscaras, quanto mais peças de reposição ela tiver, mais cara ela é. Porém, você pode reaproveitar. Por exemplo, eu tenho tem uns tirantes, né, que você fixa a máscara no rosto, puxando aqueles tirantes que ficam sobre a cabeça. Algumas máscaras têm reposição de tirante, outras não. Lógico, aquelas que têm reposição são mais caras. Porém, se arrebentar o tirante da primeira, você não tem mais como utilizar. A segunda você tem como fazer reposição. Então é interessante verificar o custo-benefício em relação a isso. E realizar treinamento. Isso é meio óbvio, mas aquilo que eu disse, nem sempre é feito, ou é feito de forma protocolar, só para conseguir o registro lá na cautela, e se faz uma lista de frequência, olha, foi feito treinamento. Às vezes é feito isso em 1 minuto. Você não basta passar para o trabalhador, olha, você tem que usar assim. Não, pergunta para ele, pede para ele mostrar. Vamos verificar se realmente... Lembra que o importante não é o papel, o importante é saber se ele está protegido. A gente falou um pouquinho geral sobre as dependentes, as independentes, mas a gente precisa definir qual a proteção respiratória adequada. E como é que a gente define isso? Tem um passo a passo. Primeira coisa, eu tenho que identificar qual é o contaminante. Isso parece ser fácil, mas não é tão simples assim. Imagina o seguinte, a pessoa é pintor e ele trabalha com thinner. O thinner é uma marca comercial, né? Na verdade, não é o contaminante. O que a gente precisa para saber exatamente o que é o contaminante? A gente precisa da FISPIQ, Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Na FISPIQ do thinner ou de qualquer produto, vai ter lá, olha, o thinner possui tal produto X em uma concentração de tantos por cento, o produto Y na concentração de tantos por cento. Este é o contaminante que eu preciso saber. Tá, então identifiquei o contaminante. Depois, eu preciso saber qual a concentração daquele contaminante no ambiente. Porque não adianta de nada eu saber que existe o produto X no ambiente se eu não sei quantos ppm ele está ali. Então, eu preciso fazer uma avaliação. Fiz a avaliação, já sei a concentração. Agora eu preciso do limite de tolerância. Porque eu sei que determinado produto X está a 100 ppm. Isso é muito ou é pouco? Não sei, né? Eu preciso ter um limite para comparar. Se o limite de tolerância é 1000, 100 ppm não é nada. Mas se o limite de tolerância é 99, já ultrapassou. Então, eu preciso do limite de tolerância. Além disso, eu preciso verificar se o ambiente possui concentração de oxigênio menor que 19,5%. Por quê? Porque por mais que eu venha trabalhar com máscara, que seja uma máscara adequada, se eu não tenho oxigênio suficiente no ambiente, não vai adiantar eu querer colocar uma máscara com filtro. Eu vou ter que colocar daquelas que são independentes, que mandam ar para você. O que vou ter que fazer mais? Verificar se aquela concentração do item 2 é uma concentração IPVS, imediatamente perigosa à vida e à saúde. Por quê? É uma concentração elevadíssima, que, como o nome está falando, é imediatamente perigosa. Poucos minutos, 30 minutos no máximo, isso vai ter uma consequência grave para o trabalhador.
Então eu vou trabalhar com uma máscara com filtro num ambiente desse? Não, né? Eu vou trabalhar com a melhor máscara que tiver. Eu vou trabalhar com máscara de ar mandado, com pressão positiva, conseguindo auxiliar, porque se der alguma bronca eu estou protegido. Então percebe que eu tenho algumas etapas antes de definir a máscara. O que mais? Aí sim eu vou para um cálculozinho bobo, que é para definir o fator de produção requerido, que é só uma divisão. Então, o que é o fator de produção requerido? Vai ser a concentração, que nós já temos, dividido pelo limite de tolerância, que nós já temos. Um detalhe importante em relação ao limite de tolerância: caso você não encontre o limite de tolerância na NR15, corre lá na CGH. A NR9 diz que a gente pode usar ela. Até deve, na verdade não pode, deve. Se eu não tenho na NR15, eu uso a CGH. Ah, professor, mas o meu produto não tem na NR15 e não tem na CGH. Então, busca pelo mundo. Nós temos outros limites de tolerância na Espanha, na Alemanha. É interessante saber qual o limite de tolerância para aquele produto que você está trabalhando. Porque ter uma concentração sem ter o limite de tolerância, você não vai saber se é muito ou se é pouco. Ok, então eu peguei a concentração e dividi pelo limite de tolerância. Daqui a pouco a gente faz um exemplo. Então, FPR é o fator de produção requerido, o C é a concentração do contaminante no ambiente e o LT, o limite de tolerância da substância. E aí eu vou comparar esse FPR com o FPA. O FPA é o fator de produção atribuído. É a mínima produção respiratória que se espera de certa classe de respiradores. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Eu sei que eu preciso de um determinado valor de FPR. Eu preciso de um determinado valor, por exemplo, 5. Eu preciso que o FPR seja 5. O que é esse 5? Que ele me proteja 5 vezes acima do limite de tolerância. E aí eu vou para uma tabela, que eu já vou mostrar, onde cada máscara tem atribuído a ela uma determinada proteção. Então, se eu preciso 5, então bora ver a tabela da Instrução Normativa 94, Ministério do Trabalho. Essa tabela você encontra nesse programa de proteção respiratória que está aqui ao lado, que é gratuito, da Fundacenta, é só baixar, depois eu coloco o link para você. Mas vamos lá, o nosso exemplo era 5, não é isso? Percebe que na primeira linha aqui, ó, purificador de ar não motorizado, então aquele mais simples de todo. E aqui na primeira coluna eu tenho peça semifacial. O purificador não motorizado, peça semifacial, se eu cruzar a peça semifacial com não motorizado, vai dar 10. Ou seja, significa que esse tipo de máscara, peça semifacial não motorizada, tem um FPA, tem um fator de produção atribuído a esse tipo de máscara de 10. Ou seja, protege 10 vezes acima do limite de tolerância. Anteriormente, nós precisávamos de 5, ou seja, atende. Mas se desse 11, já não atenderia. Eu teria que verificar, por exemplo, a motorizada aqui abaixo atenderia. Porque a motorizada peça semifacial, o FPA dela é 50. Então, percebe que não é um cálculo tão complicado. Vamos ver um exemplo. Um produto XYZ, qualquer, tem um limite de tolerância que eu obtive lá da NR15 de 100 ppm. O IPVS desse produto, lembra que é um valor bem elevado? 6.000 ppm. E a concentração desse produto no ambiente, eu fiz a avaliação, está dando 5.500, está bem acima também do limite. O que eu vou fazer? Primeira coisa, calcular o FPR. Pego a concentração, 5.500, divido pelo limite de tolerância, 100. O que vai acontecer? Meu FPR é 55. Corro na tabela. Na tabela eu vejo, olha, peça semifacial não dá. Porque tenho 10, 50. Uma peça facial inteira, não motorizada, o FPA dela é 100. Então, olha lá, a última linha. FPA igual a 100, purificador de ar não motorizado, peça facial inteira. Já sei qual é a minha máscara. É uma facial inteira. Se você não faz esse dimensionamento aqui, que nem é assim tão complicado, você pode até comprar para ele uma peça semifacial e achar que é suficiente. E não vai ser. Porque tem um dimensionamento para isso. Tá?
mais adiante eu vou mostrar alguns materiais para você complementar a informação, porque eu estou falando aqui a situação mais básica de todas, mas há várias situações de exceção. Então você vai precisar aprofundar o conhecimento para ter um dimensionamento mais adequado. Mas eu quero só que você tenha uma noção geral. Tá, então eu já defini a máscara, mas eu tenho que definir o filtro. E o filtro pode ser mecânico ou químico, como nós já vimos, né? Os filtros mecânicos são fáceis. Eu tenho PFF1 ou P1, PFF2 ou P2, PFF3 ou P3. E o que é PFF? PFF significa peça facial filtrante. Tá? Então, esses filtros são para poeiras, fumos e névoas. E quanto maior o número, então P3 é uma maior proteção. Aí você deve estar se perguntando, professor, então por que a gente não usa logo P3 para tudo? Porque em função da maior proteção, também há uma maior dificuldade na respiração. Ele veda mais, né? Então, é interessante usar o adequado de acordo com a nossa necessidade. Então, vamos entender a diferença do PFF para o P1 também. Do PFF para o P. PFF, está vendo essa primeira foto? É uma peça facial filtrante. Por quê? Porque a própria máscara é o filtro. Por isso que ela é chamada de PFF. Na segunda foto, você percebe que eu tenho uma máscara emborrachada, que acoplada a ela tem um filtro. Aí é um filtro P. P1, P2 ou P3. Então, quando eu falo PFF, a própria máscara é o filtro. Primeira foto. Quando eu falo P, é um filtro que será acoplado numa máscara. Acho que deu para entender. E esses filtros vão servir para poeiras, fumos e névoas. Um item que é importante também entender é a válvula de exalação. Percebe que na primeira figura, na primeira foto, eu não tenho a válvula. E na segunda foto, eu tenho uma válvula na frente. Eu escuto muita gente falar, ah, não, essa tem filtro. Isso não é um filtro, isso é uma válvula de exalação. Tá? Então a primeira foto não tem, e a segunda tem essa caixinha na frente, que é a válvula de exalação. E como é que funciona isso? Vamos ver aqui o slide seguinte para você entender. Dentro desta válvula, eu vou ter uma película plástica. Então, eu coloquei alguns modelos. Tá? Aqui embaixo, eu tenho como se fosse um círculo, aqui em cima, como se fosse uma abazinha. Quando você respira, quando você inspira, você puxa o ar, essa válvula fica fechada. Mas quando você exala o ar, você joga para fora o ar, ela abre. Olha, como fosse isso. Inspirando, está fechado. Você exala, expira, sai, ela movimenta. Isso é importantíssimo. Por que a gente usa isso? Porque quando você exala o ar, que não tem a válvula, vai ter mais dificuldade, né, da saída desse ar. E vai ter mais umidade dentro da máscara e vai aquecer mais, vai ficar mais desconfortável. Você tem que tomar muito cuidado na inspeção da máscara. Eu vejo às vezes, já vi isso acontecer, o trabalhador retira isso. Por quê? Ah, ficou mais fácil, está mais confortável para mim agora. Lógico, não tem resistência nenhuma. Agora, quando ele inala o ar, o ar não vai passar pela máscara, ele passa pela válvula. Está aberto. Então, toma muito cuidado com a válvula de exalação. Tá. Então, já falamos dos filtros mecânicos. Bora falar agora um pouco dos filtros químicos. Para eu definir o filtro químico, eu tenho que usar esse critério aqui. Ó. Eu tenho que definir a máxima concentração de uso. E o MCU, máxima concentração de uso. E o primeiro critério é que esse valor tem que ser menor que o IPVS. Lembra o IPVS? Imediatamente perigoso à vida e à saúde? Pois bem. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que IPVS é uma situação que está bem acima e que se eu entrar lá, ou eu morro ou eu tenho sequelas para minha saúde. Tu acha realmente que a gente vai trabalhar no ambiente IPVS com máscara com filtro? Não, né? Eu falei para vocês que ele vai trabalhar com máscara de ar mandado, pressão positiva e com sininho auxiliar para não ter problema. Então, eu não vou considerar a possibilidade de ter situações acima do IPVS. Por isso que a máxima concentração de uso tem que ser menor que o IPVS. O segundo critério é o seguinte: a máxima concentração de uso tem que ser maior que a concentração do contaminante no ambiente. Isso é óbvio, né? Se eu quero me proteger desse produto,
eu preciso que essa máxima concentração de uso do filtro seja superior à concentração do produto químico no ambiente. E eu tenho um terceiro critério. A máxima concentração de uso tem que ser menor que o fator de proteção atribuído versus limitorância. Você lembra o que é o fator de proteção atribuído? É aquele fator que define a proteção da máscara. Lembra lá que no nosso primeiro exemplo era 10? Então, digamos que o MCU é menor que 10 vezes a limitorância. Por que isso? Porque se a máscara só me protege 10 vezes acima da limitorância, para que cargas d'água eu vou precisar que o filtro me proteja mais do que isso? Se a máscara só protege até 10 vezes. Tá? Então a gente vai usar esses três critérios. A gente vai fazer um exemplo para você entender melhor também. Bora lá. Então essa tabela de máxima concentração de uso, onde eu tenho o FBC1, filtro de baixa concentração 1, o FBC2, filtro de baixa concentração 2. Ele vai dizer para que tipo, vapores orgânicos e gás ácidos, a concentração que ele vai trabalhar. Então, a máxima concentração de uso dele, 50, 50, 1010. E eu tenho classe 1, classe 2 e classe 3, que são os mais utilizados. Ok? Vamos continuar. Então, bora para o nosso exemplo. Um produto XYZ. É o mesmo produto que a gente usou lá em cima, naquele exemplo anterior. Limite de tolerância 100 ppm, IPVS 6000, concentração 5500 e o nosso FPA do nosso exemplo lá era 100. Então, vamos manter o FPA de 100. Ok. Nosso primeiro critério qual é? Que o nosso MCU tem que ser menor que o IPVS. Então, significa que o MCU tem que ser menor que 6.000. Colocando nessa linha, aí, olha, o MCU está antes dos 6.000. É o nosso primeiro critério. Nosso segundo critério é que o MCU tem que ser maior que a concentração. E a nossa concentração é 5.500. Colocando aí na escala, percebe que o MCU está depois de 5.500, mas está antes de 6.000. E o nosso terceiro critério é que o MCU seja menor que o FPA versus limitorância. Não sei se vocês lembram, mas o nosso FPA era 100 e o limitorância era 100, ou seja, 10.000. Então, o nosso MCU é maior que 5.500, menor que 6.000, menor que 10.000. Aí a gente vai para a tabela. Na tabela tem algum valor entre 5.500, 6.000 e 10.000? Não tem. Ó, o valor mais próximo é 5.000, mas o nosso valor tá, vamos lá ver lá, ó, acima de 5.500 e menor que 6.000. Não tem. O que vai acontecer? Eu tinha lá um purificador de ar não motorizado, peça facial inteira. O filtro que teria seria o classe 2, mas ele não nos atende. Ele é inferior a 5.500. Então, eu não tenho filtro para essa situação. Então, percebe que se não fizer o dimensionamento, a gente pode, equivocadamente, comprar uma peça facial inteira, colocar um filtro classe 2 e achar que está tudo ok? Não nos atende. E o que eu vou fazer então, professor? Eu vou verificar a questão de filtro com ar mandado. Filtro não, de máscara com ar mandado. Então, percebe que o dimensionamento é uma coisa séria. E isso que eu coloquei aqui é o básico do básico. Há várias exceções que precisam ser avaliadas, analisadas. Então, eu recomendo que vocês façam aquisição de alguns livros, alguns materiais, se você vai se aprofundar em relação a isso. O primeiro é o Programa de Proteção Respiratória, que é gratuito, que é da Fundacentro. Então, eu vou colocar o link e você consegue baixar sem problema. O segundo é um livro de Manual de Proteção Respiratória. Acho que é o melhor livro que tem na área, do Torlone e do Vladimir Vieira, que você consegue adquirir no site da BHO. Temos também um livro Guia de Proteção Respiratória Industrial, do Kleber Correia Vieira, é um bom livro. Tem um excelente livro, Manual de Atendimento a Emergências Químicas da CETESB, mas específico sobre atendimento à emergência química. Temos um manual da Dräger, que não é vendido, mas para quem é cliente pede lá deles, porque o que eles fizeram? Eles reuniram as normas da ABNT relacionadas à proteção respiratória. Abaixo a gente tem um guia de seleção de filtros da Dräger também, que eu vou colocar o link para você. Tem um material um site da MCA com uma base de dados com produtos químicos, que eu vou colocar o link para você também. No site da 3M você consegue materiais sobre proteção respiratória, proteção visual e outros materiais também. Vou colocar o link para você também.
E esse primeiro é a cartilha de proteção respiratória contra agente biológico para trabalhadores de saúde. É específico para trabalhadores de saúde, também irei colocar o link. Então, não vá querer fazer dimensionamento sem um estudo mais aprofundado. Mas quer mais informações gerais sobre segurança? Entra no meu site, www.jornalsegurito.com, ou entra no site do Nestor, meu amigo, que vai ser o site Segurança do Trabalho, nwn.com. Tem muito material bom lá para você. Ah, mas você está com preguiça de ler? Então você pode escutar. Entra no Segurito Encast. Lá no Segurito Encast eu tenho vários áudios para você escutar sobre segurança do trabalho. E lógico, nos acompanhe no SST Canal. No SST Canal tem vídeos semanais para você. Um abraço e até a próxima.